Quando eu era seminarista, década de 80, em Campinas, tinha alguns modelos. Na sala de aula, quando eu via a aula dos professores, como eu sonhava ser professor do seminário. Porque como eles ensinavam, com lágrimas, com amor, com aquela toda dedicação, vocação para servir a Igreja do Senhor. E quando passava um missionário desafiando nos cultos no seminário, alguns meus colegas contemporâneos, eles foram para Rondônia. Naquela época, Rondônia era um novo estado. Quando a gente ouvia a palavra dos missionários, a gente tinha chama, fogo no coração pela missão. Quando a gente visitava algumas igrejas como seminarista, quando via pastor fazendo o seu rebanho pastoral, como a gente admirava, como a gente desejava ser pastor. Uma certa noite, sábado, eu visitei uma igreja e o coral jovem estava treinando assim de ensaio para domingo. Eu vi um homem velho no pátio da igreja. Daqui a igreja está querendo reconstruir o templo. Tinha muitos tijolos e o homem estava andando por cima. Numa escuridão eu pensava que era mendigo. Aí eu perguntei, acho que o mendigo entrou na igreja. E jovens daquela igreja me falaram, não, ele é nosso presbítero. E ele andava todo o pátio da igreja. Agora eu entendo, aquele homem orava, olhando cada tijolo para que a igreja seja erguida. Certo dia eu visitei numa igreja, não assim, à tarde, qualquer dia. Entrei no templo, salão, eu vi uma senhora ajoelhada, varrendo, limpando altar. Era membro da SAF da igreja. Quando a gente era jovem, a gente tinha modelo. Quando a gente olhava professor no seminário, a gente queria ser professor. Quando olhava missionário, a gente queria ser missionário. Quando a gente visitava a igreja, queria ser pastor. Quando a gente olhava presbítero, diácono, a gente tinha grande desafio dos homens. Quando a gente olhava a SAF orando pela igreja, seus pastores, a gente ficou emocionado, consagrado. Agora eu tenho tristeza. Será que hoje também tem esse tipo de modelo? Na nossa vida humana, como a gente vive de comunidade, como a gente tem um grupo, como a gente numa sociedade, existe uma palavra que chama manipulação coletiva. Manipulação coletiva. Eu vou explicar o que é manipulação coletiva. Irmãos, quando a gente viaja, por exemplo, no avião, agora o avião é um assento muito apertado, não é assim? O preço de avião caiu, né? Bem barato, mas em compensação, poltrona horrível. E ainda você tem um
espaço um pouco melhor, ainda tem que pagar uma taxa extra. A gente fica realmente indignado quando um sujeito senta ao seu lado e ele quer ler jornal. Aí você já... E ele tenta abrir e fechar. Você sabe o tamanho do jornal? Você sabe por que tamanho do jornal é aquele tamanho mesmo? Isso aconteceu, foi em 1712, lá na Inglaterra. Primeira vez que jornal se tornou alguma coisa oficial, que pode vender, pode circular na sociedade. Então, em inglês, eles decretaram uma lei. Vão cobrar imposto sobre jornal. Como que a gente vai cobrar? Pelo número das páginas. Alguém entendeu, né? Por que jornal com aquele tamanho? Mas essa lei foi absorvida, essa lei foi destruída em 1855. Agora não cobra mais de imposto pela páginas, número de páginas de jornal. Entendeu? Essa lei já foi descartada no século XIX, pessoal. Mas caras ainda faz jornal daquele tamanho. Sabe por quê? Senão não parece jornal. Isso chama manipulação coletiva. A pessoa não sabe de onde surgiu e todo mundo fala assim, então todo mundo corre atrás disso. Será que entendeu o que significa manipulação coletiva? Para entender melhor, cientistas pegaram 4 macacos, colocaram numa jaula junto, deixou passar fome. Quando passou certas horas, eles penduraram banana em cima da jaula e fez alguma coisa para eles subir. E chegou um macaco esperto, né? Que passou fome, ele queria pegar essa banana. Aí cientistas prepararam um canhão da água, começa a jogar esse canhão contra aquele macaquinho. E o macaquinho morre quase afogado. Quando faz tudo isso, eles jogam de novo aqueles 3 macacos que nem ficaram perto da banana, eles jogam em cima deles também. Então 4 macacos ficam assim, afogados. Mas animal é animal. Quando passa tempo, outro macaco ele tenta. Quando o outro tenta, cientista só esperar, aí mete esse canhão da água. E também, coitado, outro 3 que não fez nada, mas também joga. Interessante, animal é animal. E esses 4 macacos fazem um rodízio. Todo mundo fica afogado. Aí todo mundo ficou com medo da água. Agora esse macaco nem olha a banana. Aí, cientista tira um macaco. Aí coloca um novato. Passando hora, o que acontece? Esse novato vai pro banana. Quando esse novato vai pro banana, 3 macacos, e eles correm atrás desse macaco e começam a bater. E proíbe, não pode pegar banana, porque senão eles vão ser atirados pela água. Agora nem precisa jogar água. Então aquele novato não sabe, já apanharam. Só para pegar, meter mão na banana, foram apanhados. Aí eles tiram outro macaco, que já foi afogado uma vez, né? Aí coloca outro novato. Sabe novato, né? Ele passou o tempo, fazia o quê? Pegar banana. Aí vem 3 macacos em cima desse macaco, começa a bater. Mas não é interessante? Aquele que entrou penúltimo, ele foi apanhado, né? Ele nem sabe por que apanhou. E agora que outro entrou, ele que nunca tomou pingo da água, mas ele vai junto. Isso chama o quê? Manipulação coletiva. A pessoa não sabe de onde surgiu. Hoje é um dia muito especial. Dia do Senhor.
Eu gosto, eu amo português. Porque é difícil aprender português. Por isso eu tenho que falar bastante. Tá? Hoje chama domingo. Porque amanhã é segunda-feira. Dia seguinte é terça-feira. Amanhã chama segunda-feira porque hoje é primeira-feira. Hoje é o quê? Primeiro dia. Nós louvamos o Senhor no primeiro dia. E assim nós iniciamos a semana. Domingo não é mais sábado, o último dia. Com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nossa vida nova reiniciou. Hoje é o primeiro dia que essa igreja completou 110 anos. Já imaginou? Essa igreja vai durar quanto tempo mais? Mais 110 anos? Não, Senhor, venha logo, Maranatá. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra, que irmãos conhecem muito bem, tá? Mas não cai na manipulação coletiva. Mateus capítulo 26, versículo 6 diante, está escrita a palavra de Deus é assim, Mateus 26 e versículo 6. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo disto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume pode ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Já conhece esse texto, né? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi na Betânia, uma casa, Simão leproso, e eles sentaram numa mesa, tendo refeição. Aconteceu uma coisa de surpresa. Uma mulher veio, quebrou o alabastro e realmente derramou todo esse alabastro todo sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Houve uma reação imediatamente. Versículo 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Irmãos, esse cenário é meio esquisito, não? Se irmão se está almoçando numa festa, data de um aniversário, um comemorativo, sua nora ou a sua filha vem atrás de você, quebra um perfume e joga na sua cabeça, então o que a gente vai falar? Por que você está desperdiçando esse perfume? A gente fala assim: deixa papai comer. Você quer colocar, você quer undir perfume, faz depois da refeição. Não é assim? Não fala assim? Você não está vendo que a gente está almoçando ou jantando? Você não vê? Justamente agora que você derrama esse perfume. Não é pessoal. Parece que eu que faço esse tipo de pergunta, vocês não. Interessante que discípulos não respeitaram o Senhor Jesus Cristo.
Não tentaram cobri-lo. Não falaram assim, para com isso, mulher. Você não está vendo que o Senhor está tendo refeição? Eu não sei o que você quer fazer. Espera um pouco. Mas não. Ele estava ligado ao quê? O valor do perfume. Para que estes desperdícios? Eles não preocupavam a situação do Senhor Jesus Cristo, mas sim preocupava com o valor do vaso. Perfume. Nossa vida não é assim. Quando a gente faz missão, quanto custa? Quando a gente levanta uma igreja, quanto custa? Quando a gente levanta a obra do Senhor, qual é o valor? Os discípulos estavam intimamente ligados com o valor de este alabastro. E outros versículos, ou outros evangelhos falam, pouco mais 300 denários, e ainda ele dá uma solução boa. Por que você não vende isso e dá para pobres? Não é eu que falei isso, tá? A Bíblia está escrito. Versículo 9. Pois esse perfume pode ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas aqui tem a reação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Irmãos, vamos ler todo mundo junto, versículo 10. Já. Mas Jesus tinha outra opinião. Mas Jesus sabia o que o discípulo estava pensando. Mas Jesus sabia porque ela fez isso. Mas a verdade era diferente. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Eu gosto da versão NIV, né? NIV, New International Version, lá está escrito beautiful thing. Ela fez coisa bela. Aquele ato. Quando o Senhor Jesus Cristo disse beautiful, a pessoa é beautiful, tá? Se o Senhor disse, é diferente, irmãos. Quando faz da construção da igreja que eu estou servindo, na Água Viva, a gente não tinha muito recurso. E a nossa igreja, a construção início era para fazer galeria da arte, né? Então, a gente tem que mudar algumas coisas. E faltava muito recurso. Aí eu fui convidado lá discutir sobre cal, lá na França, na Paris, né? Paris. Aí me convidou a visitar uma galeria de arte que um diácono de igreja de Sarang, reverendo John Ock, faleceu, que ele estava inaugurando galeria de arte. Eu fui lá. Tinha artes. Eu estava olhando, pessoas falavam assim: nossa, essa arte é boa. Tem que ser boa, né? Porque todos são artistas. Mas eu estava olhando e eu estava pensando assim: quanto vale esse quadro? Para mim, importante era valor. Se vende esse, dá para pintar a igreja ou não? Se vende esse quadro, dá para comprar cadeira? Tudo eu pensava assim. Porque eu não conhecia, eu era ignorante sobre a arte. Estava aí. Então eu pensei, estava calculando. Eu tinha quase vontade de perguntar para ele: vale quanto? Pena que não estava escrito o valor. Como nosso restaurante tem alguns quadros que tem valor. Mas lá não tinha. Deve ser valor caríssimo, né? Eu era assim. Porque eu era ignorante da arte. Nessa altura, discípulos eram ignorantes sobre a morte do Senhor Jesus Cristo.
Porque ele mesmo explica. Versículo 11 e 12. Vamos lá, todo mundo junto? 11 e 12. 1, 2, já. O que ela preparou para o Senhor Jesus Cristo? Sepultamento. Mas eu tenho uma indagação que a Bíblia não demonstra que realmente esta mulher sabia e realmente estava fazendo com a intenção de preparação do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não fala. Mas quem fala é o Senhor Jesus Cristo. Acho que ela fez. Chegou aquele momento, ela viu. Que não sei, essa é minha imaginação. Talvez ela sentiu que talvez esse encontro o Senhor seria o último. Porque o boato que está tendo que ele vai ser crucificado. Porque a Bíblia claramente relata. A gente leu Mateus 26, versículo 6 diante. Mas se a gente começar lá desde o início, capítulo 26, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse seus discípulos, versículo 2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, e Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já falou, daqui a 2 dias, não 2 meses, não daqui a 2 anos, é daqui a 2 dias, amanhã e depois amanhã. Filho do Homem ia ser o quê? Crucificado, já falou. Versículo 3, 4, 5 ainda comprova. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote e chamaram Caifa e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Já tinha conspiração, já tinha a estratégia de prender Jesus Cristo com a traição e como executá-lo, quando executá-lo. Ela quebrou o alabastro. A gente não sabe mesmo que ela sabia que Jesus Cristo vai ser crucificado e ela queria preparar esse sepultamento. Mas uma coisa a gente pode falar claramente: ela amou o Senhor, como irmãs amaram o Senhor, e amam o Senhor, por isso amam esta igreja. Hoje à noite vocês estão aqui. Hoje eu queria ouvir mesmo um coral de 110 vozes. Já ouvi coral de 300 vozes, mas 110 vozes não. É muito especial, porque eu entendo, porque cada irmão representa um ano da vida da igreja, não é assim? Eu entendo assim, acho que todo mundo entende, não? Esse também é manipulação coletiva? Eu entendo, cada pessoa representa um ano da vida da igreja. 110 pessoas. Certamente esta igreja, alguém quebrou alabastro. Mas essa quebra de alabastro não terminou. Por isso a igreja chegou até aqui. Amém? E agora vai parar? Não, de jeito nenhum. Sua igreja vai edificar outra igreja. Esses 110 pessoas, ano que vem é 111 vozes. Eu vou esperar. Mas eu sei qual é a sua dedicação. E ela fez uma dedicação ao Senhor. Mas Jesus Cristo explicou claramente. Ela preparou meu sepultamento. Versículo 3 de terminar assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Não, mentirosos. Se alguém fala sobre o evangelho, sempre tem que contar a história dela.
Quando você prega o evangelho, você conta a história dela? Então, por que não conta? Porque você é ela. Quando a gente fala sobre o evangelho, custe o que custar, nós quebramos vida, nós quebramos o que a gente acha importante, o que a gente achava precioso, mas em nome do Senhor, em nome do evangelho, certamente, irmãos, quebraram. Vocês viram outros quebrando. Terminando a palavra de Deus aqui. Quando a gente fala sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que lembrar, cada um de nós, como ela fez. Ela nem sabia que parte que ela estava entrando no sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor sabe o que você fez, o que você faz, qual é seu coração, qual é seu sofrimento, qual é sua dedicação. Irmãos, ela foi apanhada. Ela fez uma coisa anormal. Quem que quebraria alabastro durante uma refeição, ainda sobre a mesa? Irmãos, pode repetir comigo, por favor, uma frase que eu vou falar? Cristão é uma pessoa anormal. Fala a pessoa que está sentada, fala assim: oh, você é anormal. Seu pastor é anormal. Seu conselho presbítero que realmente apoia esse pastor é anormal. Convocou 100 voz e cantando 100 voz aqui, anormais. Mas o Senhor conhece seu coração. Muitas vezes nossa vida é vista como anormal nos olhos do homem, do mundo, até dentro da igreja. Mas o Senhor conhece sua vida, seu coração. Não tenha medo de ser chamado pelo mundo anormal. Porque o Senhor sabe que você é tão somente normal. Seu pastor é normal. Seu conselho é normal. Irmãos, 110 vozes, vocês estão tão normal. Acho que a gente é anormal. Porque eu esperava alguma coisa extraordinária. O que vai acontecer com 100 voz? Era um coral mesmo. Somos tão normal. Seja louvado o nome do Senhor pela esta igreja. Oremos. Deus Abba Pai, muito obrigado que o Senhor derramou sua graça sobre este povo que se chama pelo seu nome Abba Pai. Então, Senhor, às vezes os membros e seu povo que estão aqui, às vezes são vistas como anormais, mas o Senhor conhece nossos corações. Oh Senhor, tenha misericórdia sobre nós. Continue, Senhor, derramando sua graça sobre graça esta igreja, porque essa igreja é tão normal para a sua glória. Oramos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.